E aí, galera? Beleza? Sejam bem-vindos ao The Office Mom. Você está no canal de Wolf's Moon. Seja bem-vindo. Aproveite. Fala, galera! Hoje a gente vai mergulhar num mundo cheio de mistérios, magia e animais falantes. É isso aí. Isso mesmo? A gente vai desvendar a história de Animal Jam. Uhum. Preparem seus binóculos, seus cadernos de explorador, porque essa expedição vai ser épica. A gente vai desvendar segredos ancestrais, conhecer heróis esquecidos e entender como esse mundo virtual foi salvo da destruição. Exatamente. Eu sempre achei que Animal Jam fosse só um jogo divertido, Uhum. mas pelos arquivos que eu mandei, parece que tem uma história super profunda por trás de tudo, né? É isso aí. Animal Jam não é só um joguinho, não. Tem uma mitologia super rica, com direito a espíritos, guardiões, pedras mágicas e até um rei fantasma. Sério. Tipo, Zeus e Mira, os caras que criaram tudo. Isso. E as pedras do coração que a gente usa pra proteger nossa espécie no jogo. Eu sempre achei que elas eram só pra enfeitar a toca. Uhum. Nada disso. Essas pedras não são só enfeite, não. Cada uma tem um poder enorme porque elas guardam a essência de cada animal. Se cair em mãos erradas. Já viu, né? Adeus, pandas. Antigãos ovelhos. Caramba, que perigo. Mas então quem protege essas pedras? Os alfas. Sim, mas não foram só os elfos que a gente conhece hoje, tipo a Lisa, o Cosmo e o Grilling. Aham. Tinha um herói antes deles, o Juno, um lobo do Ártico, que se sacrificou pra proteger seu povo. E a gente vai descobrir tudo sobre ele. Uau, que história emocionante. Mas me conta, como é que os alfas conseguem derrotar os fantasmas? Eles têm superpoderes. Ah, isso você vai ter que descobrir ouvindo o nosso mergulho. Tá bom. A gente vai te contar tudo sobre as batalhas épicas, os portais sinistros e os mistérios que ainda não foram resolvidos. Mas antes de começarmos a desvendar esses mistérios, todos acho que é importante a gente entender como esse mundo mágico chamado Jamá foi criado, né? Verdade. Me explica como tudo começou. Jamá foi criada pelos grandes espíritos Zeus e Mira. Eles usaram seus poderes para criar um lugar onde todos os animais pudessem viver em paz e harmonia. Para proteger Jamá, eles criaram os espíritos guardiões, que são tipo os guardiões da natureza. Esses espíritos guardiões são tipo os alfas. Mais ou menos. Os alfas são os protetores de Jamá, escolhidos pelos grandes espíritos. Cada alfa representa uma espécie animal e tem habilidades especiais, tipo a Lisa Panda, que é super sábia e ajuda os novos jogadores, e o Graham, o macaco, que é um inventor super inteligente. E o Greely? Ele é meu alfa favorito. Qual é a habilidade especial dele? O Greely é um lobo misterioso que estuda a magia da sombra. Magia das sombras. Sim. Maneiro. Mas ele parece meio sinistro, né? Muitos germers acham que o Greely não é confiável. Mas a gente vai falar mais sobre ele depois, ok? Tá bom. Mas me diz o que aconteceu com os Zeus e Mira. Por que a gente não vê eles no jogo? Essa é uma das maiores perguntas de Animal Jam. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com eles. Uns dizem que eles foram aprisionados na dimensão fantasma, outros dizem que eles estão em um sono profundo, esperando o momento certo para voltar. Que mistério. Então, se Zeus e Mira sumiram, quem criou os alfas? Foram os espíritos guardiões. Eles viram que Jamá precisava de proteção, então escolheram 6 animais extraordinários. A Lisa, Panda Curiosa, o Cosmo, o Koala Botânico, o Greely, o Lobo Misterioso, o Graham, o Macaco Inventor, Sir Gilbert, Tigre Nobre e Pekka, a Coelha Criativa. Que timing. Cada um com sua personalidade e habilidades únicas, né? Mas e o que aconteceu depois que os alfas foram escolhidos? Aí que a história fica interessante. Logo depois do surgimento dos alfas, uma nova ameaça surgiu em Jamá, os fantasmas. Ninguém sabe de onde eles vieram, mas eles simplesmente apareceram de portais escuros e começaram a destruir tudo. Fantasmas. De onde eles vieram? E por que eles queriam destruir Jamá? Essa é outra grande pergunta sem resposta. Ninguém sabe ao certo de onde os fantasmas vieram. Mas o que a gente sabe é que eles queriam dominar Jamá e para isso eles estavam atrás das Pedras do Coração. Mas as pedras do coração protegem cada espécie se os fantasmas conseguissem todas as pedras. Exatamente. Jamá seria destruída. Todas as espécies seriam extintas. Aí que entra nosso herói esquecido, o Juno. O lobo do Ártico. Ele conseguiu impedir os fantasmas. Ele fez o que pôde. Naquela época, os animais viviam em tribos e o Juno era o líder da tribo dos lobos do Ártico. Quando os fantasmas atacaram o Juno e sua tribo tiveram que fugir. E para onde eles foram? Eles se juntaram aos Dentes de Sabre e aos Lobos Gigantes e juntos eles tentaram encontrar um lugar seguro para se esconderem dos fantasmas. Os Dentes de Sabre decidiram selar a cidade deles para proteger seus tesouros enquanto os Lobos Gigantes e o Juno fugiram para um pântano chamado Baluch. Mas... e aí, o que aconteceu com eles em Baluch? E infelizmente os fantasmas perseguiram os lobos até lá. Para impedir que eles tomassem a pedra do coração dos lobos gigantes, o Juno se sacrificou. Se sacrificou.
que ele fez? Ele usou todo o seu poder para criar um selo mágico em volta de Baluch, protegendo a cidade e a Pedra do Coração. Mas ao fazer isso, ele se transformou em uma estátua de pedra. Que triste. Então o Juno morreu. Ninguém sabe ao certo. A estátua dele ainda tá lá em Baluch e alguns acreditam que ele pode voltar à vida um dia. Imagina só o Juno voltando com um herói lendário para ajudar os Alphas a derrotar os fantasmas de uma vez por todas. Seria incrível, mas por enquanto a gente precisa entender o que aconteceu com os Alpha, né? Como eles surgiram para proteger Jamar. É isso aí. Com o Juno fora de combate, Zeus e Mira desaparecidos, Jamar estava vulnerável. Aí que os espíritos guardiões entraram em ação e escolheram os 6 animais que a gente já conhece para serem os novos protetores de Jamar. A Lisa, o Cosmo, o Grado, o Gramsor, Gilbert e Peck. Mas como eles conseguiram enfrentar os fantasmas, eles tinham poderes especiais. Sim, os espíritos guardiões deram poderes especiais para cada um dos alfas para que eles pudessem lutar contra os fantasmas. E aí, como foi essa luta? Eles conseguiram vencer os fantasmas. Foi uma batalha épica. Os alfas usaram todas as suas habilidades e lutaram bravamente contra os fantasmas. Mas essa batalha teve um preço alto. E o que aconteceu? Me conta. Na batalha final, os fantasmas capturaram Zeus e o levaram para a dimensão fantasma. Mira tentou salvá-lo, mas o portal se fechou antes que ela pudesse escapar. Que tenso. Então Zeus e Mira ficaram presos na dimensão fantasma. Sim. E desde então os Alphas têm lutado para proteger Jamar e encontrar uma forma de libertar Zeus e Mira. Os Alphas não estavam sozinhos nessa luta, né? Os outros animais ajudaram eles a enfrentar os fantasmas. Com certeza. Inspirados pela coragem dos alfas, todos os animais se uniram para reconstruir Jamar e expulsar os fantasmas. Eles limparam os rios, plantaram novas árvores e construíram novas casas. Que legal! A união faz a força, né? Exatamente. E essa é uma das lições mais importantes que a gente aprende com a história de Animal Jam. Mas a luta contra os fantasmas ainda não acabou. É. Eles ainda tentam invadir Jamar. Infelizmente não. Os fantasmas são persistentes e continuam tentando invadir Jamar. Mas os alfas estão sempre atentos, prontos para defender o mundo e seus habitantes. Mas e os Alphas? Eles ficaram em Jamar depois da batalha. Alguns, como a Lisa, ficaram para proteger a Terra e guiar os novos Jammers, mas outros, como o Cosmo, partiram em expedições para encontrar novas terras e resgatar as pedras do coração das espécies que ainda estavam presas. E os Alphas não são só guerreiros, mas também exploradores. Exatamente, eles são verdadeiros heróis prontos para enfrentar qualquer desafio para proteger Jamar e seus habitantes. Mas a gente ainda não falou de tudo, né? Tem muita coisa para explorar nesse mundo mágico. Verdade. A gente mal começou a desvendar os mistérios de Animal Jam. Ainda tem muita história pra contar. Então fica ligado para a próxima parte do nosso mergulho, onde vamos continuar explorando o mundo mágico de Animal Jam. Até a próxima, exploradores. E aí, exploradores. Voltamos para a segunda parte do nosso mergulho em Animal Jam. No último episódio, a gente viu como Juma foi criada, conhecemos os alfas e descobrimos a história do lendário Juno. É verdade. E a gente parou bem na parte em que alguns alfas, como o Cosmo, partiram em expedições, né? Me conta o que rolou enquanto eles estavam fora. Muita coisa. Enquanto alguns alfas exploravam novas terras, outros, como a Lisa, ficaram em Jamar protegendo tudo e guiando os Jammers. Mas adivinha quem aproveitou essa ausência para causar problemas? Os fantasmas. Acertou. Os fantasmas voltaram com tudo mais fortes e mais malvados do que nunca. Eles viram que o Cosmo, um dos alfas mais poderosos, estava fora de Jamar e tentaram invadir tudo de novo. Que sufoco. E como os alfas e os Jammers conseguiram se defender? Bom, os alfas que ficaram em Jamar sabiam que precisavam preparar todo mundo para enfrentar essa nova ameaça. Eles organizaram um treinamento especial para todos os Jammers, ensinando a combater os fantasmas. Que legal, tipo um acampamento de treinamento. Isso aí. Os alfas ensinaram várias técnicas de combate e uma das mais importantes foi o uso das plantas mastigadoras. Plantas mastigadoras. Que nome engraçado. E- O que elas fazem? As plantas mastigadoras são tipo um imã para fantasmas. Cosmo inventou elas antes de partir em expedição e elas são super eficazes. É só plantar uma perto do fantasma e ela atrai ele com um cheiro irresistível. Aí quando o fantasma chega perto da planta, abre a bocona e cana. Engole ele. Caramba. As plantas mastigadoras são incríveis. Imagina a cara do fantasma sendo engolido por uma planta. Deve ser hilário. Mas, falando sério, as plantas mastigadoras foram essenciais para derrotar os fantasmas. Os Jammers treinados e equipados partiram em uma aventura para expulsar os fantasmas de Jamar de uma vez por todas. E como foi essa aventura? Eles enfrentaram muitos perigos. Vários. Para expulsar os fantasmas, os Jammers tiveram que encarar cada desafio. Eles limparam rios que tinham sido poluídos pelos fantasmas, restauraram plantas que tinham sido infectadas e libertaram vários animais que tinham sido capturados. Uau, parece que ser um Jammer não é moleza, né? Verdade. Mas no meio dessa aventura, todos os Jammers descobriram que os fantasmas estavam tramando algo ainda mais sinistro. O que será que era? Conta logo.
Eles descobriram que o Rei Fantasma estava construindo um portal gigante. Um portal gigante. Pra quê? Claro que é. Pra trazer ainda mais fantasmas pra Jamar. Imagina só o caos que isso ia causar. Credo. Ainda bem que os Jammers descobriram um plano a tempo. Pois é. Graças à coragem dos Jammers, o plano do Rei Fantasma foi descoberto. A Lisa usou seus poderes para conter o Rei Fantasma, enquanto os outros Jammers corriam contra o tempo para encontrar os cristais mágicos que selariam o portal. E aí? Deu certo? Conseguiram selar o tal. Foi por pouco. Mas no último segundo, os Jammers conseguiram encontrar os cristais e selar o portal, impedindo a invasão dos fantasmas. Foi por ufa. Que alívio. Mas me contem o Cosmo. Ele voltou da expedição. Voltou sim. E ele trouxe uma ótima notícia. Ele tinha descoberto uma nova terra chamada Interior de Kimbara. Que legal! Mais um lugar incrível pra gente explorar em Jamar. E o Cosmo como ele tava? Ele estava super feliz com a descoberta da nova terra, mas mal ele tinha chegado, os fantasmas atacaram o jardim dele. Sério? Que azar. Mas por que eles atacaram o jardim do Cosmo? Parece que os fantasmas estavam de olho em uma invenção do Cosmo. As sementes de Boom. Canente bom. Que nome esquisito. O que elas fazem? Elas são sementes mágicas que explodem quando caem, destruindo tudo pela frente. São perfeitas para acabar com os fantasmas e suas armadilhas. Nossa, que incrível. E o Cosmo conseguiu proteger a semente de Boom dos fantasmas. E ele tentou, mas os fantasmas conseguiram roubar algumas sementes. E para piorar, eles capturaram 2 exploradores koalas que estavam ajudando o Cosmo. Tadinhos dos koalas. E aí, o que o Cosmo fez? Ele pediu ajuda para os Jammers. Juntos, eles tiveram que limpar o jardim do Cosmo, que tinha sido todo destruído pelos fantasmas, e criar uma fórmula especial para fazer as árvores crescerem mais sementes de Boom. E deu certo. Conseguiram criar mais sementes de Boom. Sim. Com muito esforço e trabalho em equipe, os Jammers conseguiram criar novas sementes de Boom. Aí eles partiram em uma missão para resgatar os koalas e recuperar as sementes roubadas. É isso, conseguiram. Conseguiram, sim. Usando a semente de Boom, eles conseguiram derrotar os fantasmas, resgatar os koalas e descobrir que os fantasmas estavam se reunindo em um lugar chamado Colmeia Fantasma. Comer fantasma. Que nome sinistro. O que será que tinha lá? Muitos fantasmas. E armadilhas, claro. Mas o mais surpreendente foi que, quando os Jammers chegaram na Colmeia Fantasma, eles encontraram Quem da minha? Tantimba, mano. Cedravio. O Greely, o que ele estava fazendo lá? Ele disse que estava lá para estudar os fantasmas. Mas lembrando que ele é o lobo das sombras e que muitos Jammers não confiam nele, será que esse era o verdadeiro motivo? Verdade. O Greely sempre foi um mistério. Será que ele estava ajudando os fantasmas? Ou será que ele tinha um plano secreto para derrotá-los? Ninguém sabia o certo, ele estava lá observando tudo de perto, mas suas reais intenções continuam um mistério. Que mistério. E os Jammers? O que eles fizeram quando viram o Greely na Colmeia Fantasma? Eles ficaram surpresos, claro, mas eles tinham a missão a cumprir. Destruir a Colmeia Fantasma e impedir que os fantasmas continuassem com seus planos malignos. Eles conseguiram. Com a ajuda do Cosmo e da semente de Boom, eles enfrentaram o Rei Fantasma e destruíram a Colmeia. Mas a luta foi tensa. O Rei Fantasma era muito poderoso e usou todas as suas forças para tentar derrotar os Jammers. Nossa, que batalha épica. Mas no final, o bem sempre vence o mal, né? Exatamente. Apesar de todos os desafios, os Jammers, com a ajuda do Cosmo, conseguiram derrotar o Rei Fantasma e destruir a Colmeia Fantasma, impedindo que mais fantasmas invadissem Jamar. Ufa, mais uma vitória para os Jammers. Mas o Greely, o que aconteceu com ele? Ele sumiu no meio da batalha. Ninguém sabe para onde ele foi, nem o que ele tá tramando. O Greely, como sempre, deixa mais perguntas do que respostas. Que mistério. Mas e aí o que aconteceu depois da destruição da Colmeia Fantasma? Será que os fantasmas desistiram de invadir Jamar? A gente vai descobrir isso na próxima parte do nosso mergulho. Mas antes, queria saber o que você achou dessa aventura até agora. Cara, a história de Animal Jam é muito mais incrível do que eu imaginava. Os alfas são os heróis, os Jammers são super corajosos e os mistérios. Nossa, os mistérios são de deixar qualquer um de cabelo em pé. Verdade. Animal Jam tem tudo pra ser um filme ou até uma série. Mas enquanto a gente espera por essa adaptação, vamos continuar desvendando os mistérios desse mundo mágico. Combinado. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai descobrir o que aconteceu depois da destruição da Colmeia Fantasma, se os fantasmas desistiram de invadir Jamar, e vamos tentar desvendar o mistério do Greely. Será que ele é mocinho ou vilão? Fica ligado, explorador! A gente volta já. E aí, exploradores? De volta para a última parte do nosso mergulho em Animal Jam. Já viu tanta coisa incrível, né? Batalhas épicas, heróis, lendários, mistérios sinistros. Mas tem uma pergunta que não sai da minha cabeça. O que aconteceu com Zeus e Mira? Pois é, a gente falou sobre a criação de Jamar, a ameaça dos fantasmas, a coragem dos alfas e dos Jammers. Mas o destino de Zeus e Mira, os grandes espíritos que criaram tudo isso, continua um grande mistério. Poxa, que chato. Será que eles estão bem?
Será que foram capturados pelos fantasmas? Ou será que eles estão em algum lugar secreto observando tudo de longe? A gente só pode especular. Infelizmente, os arquivos que você mandou não têm muitas informações sobre o que aconteceu com Zeus e Mira depois que eles foram levados para a Dimensão Fantasma. Mas, e aí o que a gente pode fazer para desvendar esse mistério? Será que tem alguma pista escondida nos arquivos do jogo? Algum código secreto que a gente precisa decifrar? Quem sabe? Talvez a gente precise juntar as peças do quebra-cabeça, conectar as pistas e usar a nossa criatividade para desvendar esse enigma. Mas, por enquanto, o desaparecimento de Zeus e Mira continua sendo um dos maiores mistérios de Animal Jam. Que frustrante. Mas enquanto a gente nos vende esse mistério, a gente pode falar sobre outro mistério, né? O Greely. Ele é ou não é confiável. Ah, o Greely. Esse é um personagem que intriga todo mundo. Lembra que a gente falou que ele estuda a magia das sombras, que ele é meio solitário e que muitos Jammers não confiam nele. Sim. E ele sempre aparece nos momentos mais tensos, são submarinas, e a gente nunca sabe quais são as verdadeiras intenções dele. Pois é. E tem cada teoria sobre ele. Tem gente que acha que ele tá do lado dos fantasmas, que ele quer dominar a Jamar, que ele tá tramando alguma coisa pelas costas dos alfas. Caramba. Mas por que ele faria isso? Qual seria o motivo dele para atrair os alfas e se juntar aos fantasmas? Aí que tá. Ninguém sabe ao certo. O Greely é um personagem complexo, cheio de segredos, e suas motivações são um enigma. Mas a gente pode analisar algumas pistas, né? Por exemplo, ele sempre se interessou muito pelos fantasmas, pela magia deles, pela forma como eles conseguem manipular as energias de Jamar. Verdade. E ele sempre foi meio solitário, né? Tipo um lobo alfa que prefere ficar na dele sem se envolver muito com os outros alfas. Exatamente. Uhum. E tem mais uma coisa. Ele nunca revelou de onde ele veio. Qual a história dele? Por que ele se interessou tanto pela magia das sombras? Nossa, você tá me dando medo? Será que o Greely é um vilão disfarçado? Será que ele tá planejando destruir Jamar? Calma, não precisa ter medo. A gente não tem nenhuma prova concreta contra o Greely. Tudo que a gente tem são especulações, teorias e algumas pistas que podem levar a diferentes interpretações. Verdade. A gente precisa ter cuidado para não julgar o Greely antes de ter certeza das coisas. Mas falando sério, podia ser mais transparente, né? Podia se abrir mais com os outros alfas, contar a história dele e explicar o que ele tá fazendo. Com certeza. Mas quem sabe, né? Talvez no futuro a gente descubra mais sobre o passado do Greely, sobre as motivações dele e sobre o papel que ele realmente desempenha na história de Animal Jam. Tomara. Mas, enquanto isso, a gente precisa ficar de olho nele, né? Observar cada movimento, cada ação, cada palavra. Com certeza. A gente precisa ser espertos, usar nossa inteligência e estar sempre atentos aos sinais. Mas, e além do mistério do Greely e do desaparecimento de Zeus, e Mira, o que mais a gente pode esperar do futuro de Animal Jam? Quais outras aventuras nos aguardam? Ah, essa é a parte mais legal. O futuro de Animal Jam é um livro em branco cheio de possibilidades. Novas terras podem ser descobertas, novos personagens, podem surgir novos desafios, podem aparecer e novos mistérios podem nos intrigar. Nossa, que demais. Imagina só novas espécies de animais, novos poderes mágicos, novas áreas para explorar. E quem sabe, né? Talvez um dia a gente descubra uma forma de viajar para a Dimensão Fantasma, resgatar Zeus e Mira e finalmente desvendar todos os mistérios que envolvem esse lugar. Seria incrível. Mas por enquanto a gente precisa se concentrar em proteger Jamar, em combater os fantasmas, em ajudar os alfas e em continuar desvendando os mistérios desse mundo mágico. Exatamente. E o mais importante, a gente precisa se divertir. Afinal, Animal Jam é um jogo incrível, cheio de aventuras, amizades e momentos memoráveis. Verdade. E a gente não pode esquecer da mensagem principal do jogo. A importância de proteger a natureza, de respeitar os animais e de lutar por um mundo melhor. É isso aí. E quem sabe, né? Talvez através do jogo a gente consiga inspirar as pessoas a fazerem a diferença no mundo real. Com certeza. Ah. Valeu por compartilhar esse mergulho incrível comigo. Aprendi tanta coisa sobre Animal Jam, sobre a história, os personagens, os mistérios. Eu que agradeço. Foi muito legal mergulhar nesse mundo mágico com você. E para você que está nos ouvindo, continue explorando Jamar, desvendando seus mistérios, protegendo a natureza e se divertindo muito. Afinal, a aventura de Animal Jam continua. E a gente faz parte dela. Até a próxima, exploradores. Fiquem ligados no The Office Moon para mais aventuras no mundo de Animal Jam. Valeu! Até a próxima. Tchau, tchau!